Olá, 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 amigos e amigas do blog do canal Entidades Ciganas da Umbanda. Aqui é Emerson de Ossan, editor do blog do canal. Hoje com vídeo especial, começando o especial Exu Marabô, isso mesmo, prometido, né? Falei, é meu guia espiritual, então eu tenho que fazer um especial primeiro com ele. Bom, hoje eu vou utilizar uma fonte de estudo do livro Marabô, o Guardião das Matas, do José Augusto Barbosa, da editora Madras. Pessoal, comprem este livro. É obrigatório ter na biblioteca de vocês, porque tem vários Exus e Pombagiras aqui dentro que atuam e militam na sua energia atualmente. Quem tem Exu Marabô e quer conhecer mais sobre toda a sua falange, tem que comprar esse livro aqui, tá? Eu vou retirar algumas partes aqui, por isso que é importante vocês adquirirem este livro para poder entender mais sobre a vida do Exu Marabô. Positivo? Fiz um resuminho aqui na nossa primeira fase sobre Exu Marabô. Mas antes, vamos se inscrever, acionar o sino de notificações, deixar um like, isso mesmo, para ajudar o blog e o canal Entidades Ciganas da Umbanda na divulgação da causa da Umbanda, Exu Marabô e outros Exus e Pombagiras para o mundo todo. E lembrando também, pequenos gafanhotos, temos a nossa contribuição via Superchat aqui embaixo, botão Superchat, pode doar qualquer valor, e também a nossa chave Pix que se encontra aqui embaixo na descrição do vídeo. A nossa chave Pix é entidadesciganasdaumbanda@gmail.com. É o nosso e-mail, a nossa chave Pix. entidadesciganasdaumbanda@gmail.com. Doe qualquer valor, é muito bem-vindo, pois assim nos ajuda na manutenção do nosso canal, né? Luz, internet, essas coisas. E na compra de novos livros. Não querem ler? Deixa que eu leio para vocês e trago de graça. E trago com uma visão bem abrangente sobre o seu Exu ou a sua Pombagira em um vídeo especial. Combinados? Então vamos à infância do Exu Marabô. Galerinha, para quem não sabe, Exu Marabô tem 10 mil anos. O quê? 10 mil anos. É um dos Exus mais antigos que tem em toda a egrégora de Umbanda e Quimbanda. Tá bom? A infância. Daremos início à nossa narrativa reportando-nos a uma era longínqua, 10 mil anos atrás. Trata-se de um tempo em que os homens terrestres estavam começando a caminhar em suas jornadas evolutivas reencarnatórias. Era o início da nossa civilização. Muitos eram os povos das mais variadas descendências. Esses povos se agrupavam em aldeias que, apesar de distantes, eram interligadas por estradas tortuosas, por onde trilhavam e comercializavam os frutos das suas culturas de subsistência. A essa época, todas as aldeias, se irmanavam em harmonia, posto que eram interdependentes. Não havia famílias ricas, tampouco pobres. Os anciões eram muito respeitados, pois eles, por meio do diálogo com as divindades regentes de suas respectivas aldeias, orientavam os homens sobre a época do plantio e da colheita. Ontem eu falei no nosso vídeo de doutrina que antigamente os ciganos utilizavam a carta cigana para mudar o seu acampamento. Antes de sair do acampamento, abrir o baralho cigano para ver qual o caminho e o rumo tomar na sua vida. Hoje as pessoas usam o baralho cigano para corrigir os seus erros. Pensem nisso. Orientavam os homens sobre a época do plantio e da colheita, até mesmo onde a semeadura deveria ser feita e de qual tipo. Tinham também o dom de curar as pessoas e os animais. A cada solstício ou equinócio, todas as aldeias se reuniam para saudar e cultuar as divindades. Nenhum sacrifício era necessário, pois nesses dias especiais as entidades, os orixás, os elementais da natureza
eram visíveis e não aceitavam nenhum tipo de oferenda, que não fossem flores e frutos, apenas para simbolizar nossa gratidão e respeito. Lembram o que eu digo para vocês? Mais vale um toquinho de vela com fé do que uma grande oferenda de R$1 milhão, né? Isso aí é coisa minha, é o meu ditado. Foi nessa era saudosa que conheci a vida terrena, diz Marabô. Nasci na Marabô, né? Nasci na aldeia que cultuava a sabedoria e a cura por meio da manipulação de ervas e era abençoada pelo grande Yaor-Xóssi Ie, Oxóssi. Divindade maravilhosa, a qual amo e respeitarei até o fim de meus dias nesta jornada evolutiva. Os chás que se produziam em nossa aldeia eram de grande valia pelas curas que proporcionavam a todos que necessitavam, inclusive os animais. Todas as crianças eram devidamente educadas em nosso clã. O sacerdote mor era Marabi, sem o O. Imagina, Marabô, mas sem o O, tá bom? Marabi, que também era o principal mestre. Na verdade, Marabi era o pai do Marabô. Nele o conhecimento estava contido e dele era gerado. Nenhuma ciência escapava de sua atuação. Não obstante as limitações do povo primitivo que habitava a terra, ele sempre estava disposto a ensinar, obviamente, que algumas coisas não eram transmitidas, talvez por não ser propício aos que buscavam condensar determinados ensinamentos. Esse grande homem tinha também um dom especial para a medicina. Lembrando que todos têm orixás de mata, o Ossanhe, o Oxóssi, o próprio Chapanã, o Baloaê, né, o Molu aí, tem o dom da cura, da medicina, tá, gente? A mão verde, como dizem, né? Que parecia estar arraigada ao íntimo de seu ser. Conhecia profundamente os vegetais, desde a concepção, a manipulação e a utilização correta dos mesmos. Dominava todos os dialetos com fluência e era conhecedor de todas as divindades. Preste atenção. As cristalinas, minerais, vegetais, em especial, ígneas, eólicas, telúricas e aquáticas. De novo. Conhecia todas as divindades, cristalinas, minerais, vegetais, ígneas, eólicas, telúricas e aquáticas. 7. Começamos a história do Exu Marabô tendo a sua ligação maior com os vegetais, mata. O meu Marabô, o meu guia Exu Marabô, ele tem essa preferência pela mata. Mas ele tem os 7 elementos, pois ele faz parte de um dos 7 maiores Exus guardiões que tem. Já fiz vários vídeos. Gente, todo ano eu faço 10 vídeos sobre isso. E lá na frente farei novamente sobre os 7 guardiões. Tá bom? Beleza? Sabia como oferendá-las, conhecia seus elementos, seus encantamentos, suas linguagens e tudo mais que se pudesse relacionar a qualquer uma delas. Mestre Marabi conhecia as lendas de cada uma das entidades. Não economizava floreios para explicar a quem quer que fosse sobre elas. Daí surge a explicação de seu nome. Mar, ou Marabô. Mar, que significa a geração, e AB, né, do Marabô, que significa conhecimento. Sendo assim, tem-se Marabi, ou o gerador do conhecimento. O que gera em si o conhecimento, representado na expansão das marés sobre os rios que inundam e renovam a sabedoria. Esse era o pai do Exu Marabô, ou Marabô à época. Um mestre, um sábio, um curador que se casou com Atabi. Atabi era a mãe do Marabô, filha do mestre Ali-Rum, da aldeia dos Cristais, que o presenteou com sua filha. Pois meu pai, disse o Marabô, né, livrou sua tribo de uma peste raivosa que quase dizimou a todos. Dessa união nasceram 14 filhos,
dos quais o Marabô era o primogênito. Foi batizado com o nome de Marabirro. Marabirro, com H-O, tá? Vamos então, a partir de agora, o nome dele era Marabirro, vamos a partir de agora falar Marabô. Combinados? Combinados. Que significa que eu teria todas as qualidades, atributos e atribuições de meu pai. E o Ro indica que eu era o primeiro filho do meu pai. Marabi traz Ro. O filho primogênito de Marabi, herdeiro de seus dons e posses. Fui criado com todos os cuidados, como qualquer criança da época. Porém, aos 3 anos de idade, em Marabô já despontava como sendo um escolhido. Haja vista que lia e escrevia corretamente, sem que ninguém tivesse ensinado letra alguma. Desenvolveu rapidamente todos os dons que uma criança normal alcançaria somente aos 16 anos de idade. Olha como era bem mais avançado a sua época. Aos 7 anos, Marabô foi apresentado à divindade dos vegetais regente da aldeia onde ele morava. Estranho fenômeno ocorreu então. A divindade ungiu a coroa do Marabô e assentou nele sua verde mão. Acabei de falar, a mão verde, né? E, em um ápice energético, transferiu sua essência para o ser do Marabô, inundando seu chakra coronário, tornando-o verde, cristalino, incandescente, de difícil explicação em palavras. O pai de Marabô, Marabi, emocionado, prostou-se diante da luminosa entidade, Oxóssi, e pronunciou palavras de profunda gratidão. O olhar da divindade estendeu-se sobre o pai dele, como a lhe dizer: filho meu, em ti minhas obras se realizarão e eu me comprazo em ti, mas em teu filho as obras do Pai maior se realizarão. Olha só a importância do Exu Marabô à época. Recordo-me dessas palavras até os dias de hoje, disse Marabô, como se elas tivessem sido proferidas realmente. Todos que estavam presentes à cerimônia foram abençoados, embora não entendessem claramente o que estava ocorrendo. Subitamente comecei a pronunciar algumas palavras de dialeto estranho a todos, e não consegui me controlar. Meu pai anotou as palavras rapidamente, pois desconhecia o que estava sendo dito por minha boca. Com auxílio de um ancião mais antigo, foi possível traduzir. Tratava-se de uma linguagem cristalina, há muito não utilizada, e que foi passada através de mim por um encantado, orixá, energia da natureza. Positivo. Que era meu tutor espiritual e me apadrinhava naquele instante, o Oxóssi. Transcreverei aqui somente a tradução, já que o dialeto original é muito antigo, apesar de ser usado até hoje nos planos mais elevados. Sim, as palavras entre os elementais da natureza dos orixás não são as mesmas nossas. Se um Ossanha, por exemplo, um orixá Ossanha, ou um Oxóssi chegar aqui no Brasil, vai falar em português. Se chegar na Argentina, vai falar em espanhol. Se chegar na Alemanha, vai falar em alemão. E assim sucessivamente. Mas a língua original deles, todas, eles sabem, nós a desconhecemos e nós não temos a permissão de saber. Por ser tão elevada, né? E por isso mesmo não pode ser assim tão amplamente revelado. Até porque quem se utiliza dele para se comunicar não faz com palavras, mas com vibrações harmônicas e etéreas. Éter, né? As palavras foram: prestem atenção no que vou lhes dizer. Na fé do Senhor do mais alto, a ordem foi lançada. Uma nova era está prestes a ser inaugurada. Previnam-se.
pois muitos de vocês ficarão e outros muitos irão conosco, visto que o fim chegou para todo aquele que honrou sua estadia aqui, neste planeta, que doravante será chamado de expiação e provas. Isso mesmo. Gente, estamos abordando a mudança energética do nosso planeta agora, de provas e expiação, para um mundo mais feliz, não é? Então o Marabô pegou o início do mundo de expiação e provas, né? Antes era um mundo feliz, depois transformou no mundo expiação e provas, porque os espíritos que aportaram vieram de outros planetas, lembram? Os capelinos, de Sírios, de vários outros planetas, vieram para cá. Albardan, vieram todos para cá. Então foi a época da colonização espiritual. Ó, meu olho chegou a brilhar. Não sei se vocês viram. Ou foi minha clarividência mediúnica, ou não sei se foi o... Não, foi minha mediunidade. Chegou a brilhar meu olho, gente. Eu estou vendo aqui. Não é a luz daqui. Brilho, 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 brilho. Então é o início do planeta de expiação e provas, tá? E não mais será governado por nós. Imediatamente o ancião e meu pai reuniram todas as aldeias, seus líderes, e sugeriram que estocassem alimentos e demais provisões, pois interpretaram nas entrelinhas das mensagens que deveria haver um grande período de escassez. Todos obedeceram respeitosamente. De fato, o que foi predito ocorreu. Longos dias sem chuva passaram. As paisagens se tornaram desérticas, as noites eram frias e curtas, os dias eram intermináveis. Muito sofrimento veio então. Muitos aldeões morreram, até que esses dias difíceis findaram. Muitos sobreviveram, principalmente os mais jovens. E todos os sobreviventes saudaram a entidade que preveniu a todos através de mim, do Marabô, né? E também os anciões que souberam interpretar corretamente as palavras. Legal, não é, gente? Bom, aí já começa a história evolutiva do Exu Marabô. Mas não esse Exu beberrão, que fala palavrão, que é malandro. Isso não é um Exu. Isso é um médium ou uma médium se fazendo de incorporado, ou um médium ou uma médium que está mistificando um Exu, né? É um espírito zombeteiro se fazendo de incorporado. Por isso que eu digo para vocês, gente, tem que procurar um centro espírita de Umbanda ou Quimbanda para desenvolver os seus guias. Neste caso, do Exu, para desenvolver o verdadeiro Exu. Até aqui nós vimos uma pequenininha parte da escala evolutiva do Exu Marabô desde o início da era. 10 mil anos, que é a estimativa quando já começou o homem a ter um... Quando a gente fala tecnologia, é roda, é fogo, algum pouquinho de forja. A forja do bronze até, que era a forja mais fácil de ser feita, né? Do que o ferro e o aço em si. Porque muitos falam, a forja trouxe a industrialização, a tecnologia antiga. Não, mas pera aí um pouquinho. Se forjava o bronze porque era um metal mais fácil de se forjar. Então, para ver como a tecnologia vem andando junto com o desenvolvimento humano. Então, o Exu Marabô, vamos tirar o Exu. O Marabô? Não, vamos tirar o Marabô. O Marabho, que é o início da sua denominação, né? É o que veio a começar o seu caminho espiritual. Existem outros vários Exus milenares também, por isso que existem os sete Exus, Marabô e outros que eu já falei, que tem as 7 linhas que eu acabei de falar que vocês de atuação. Lembrando que a linha de atuação inicial do Marabô é mata. Ok? Combinado? Pois o seu guia maior, o elemental maior da natureza, ao qual ele se prestava, era Oxóssi. Só que já lá naquela época, Exu Marabô ou Marabô ou Marabho
já tinha os dons mediúnicos energéticos das 7 linhas ígneas, não, perdão, cristalinas, minerais, vegetais, ígneas, eólicas, telúricas e aquáticas. De novo, cristalinas, minerais, vegetais, que é a principal dele, né? Ígneas, eólicas, telúricas e aquáticas. Por isso que ele é um dos 7 maiores, pois ele também, junto com os outros, consegue atuar nas 7 linhas energéticas que conhecemos. Ele vem das matas, né? Mas ele atua em todas, tem a condição normal de atuar em todas as outras 7 linhas energéticas. Sim, isso mesmo, isso mesmo. Lembrando que tem Exus que trabalham só na calunga grande, só na calunga pequena, só no fogo. Já falei, vou abordar também em outros vídeos lá na frente. Agora é só o Marabô, ok? Começando então a nossa série especial sobre Exu Marabô, nós chegamos ele até os 3 anos de idade, deixa eu confirmar, até os 7 anos de idade. Próximo de vídeo, abordaremos a vida do Exu Marabô a partir dos seus 10 anos de idade. Lembrando que ele é novinho, tem pouco tempo, né? 10.000 anos tem de existência a linha espiritual ou o próprio Exu Marabô. Gostaram do vídeo? Tem mais, tá bom? Não esqueça de se inscrever, acionar o sino de notificações, deixar o like para o Exu Marabô. O sino de notificações, acionem todas as notificações, porque o YouTube, de novo, não está avisando ninguém das novas atualizações. Aí é complicado, né? Vocês perdem este vídeo aqui, porque é uma série que nós vamos falar sobre o Exu Marabô, assim como eu fiz com o Cigano Igor e seu clã, farei com o Exu Marabô e a sua falange. Pessoal, eu vou adentrar dentro da falange. E não vou falar só a falange, não vou falar a história toda do passado do Marabô e a sua falange e os porquês das brigas, dos consentimentos, das amizades, dos interlaçamentos, tudo. Quem é médium de Exu Marabô ou da falange de Exu Marabô tem a obrigação moral de dar like e participar desses vídeos aqui. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.